É com alegria que eu quero saudar, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aos nossos amados irmãos e irmãs do portal Escola Dominical. Pela graça de Deus, temos aqui hoje o privilégio de iniciar mais uma análise e abordagem, agora do segundo trimestre deste ano de 2023, que tem como tema Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. O nosso comentarista será o pastor Elienay Cabral. E como sempre, nós temos também o privilégio de ter aqui irmãos e irmãs conosco, na verdade, irmãos, né, conosco, para brilhantar esta abordagem. Eu gostaria de saudar com a paz do Senhor nosso pastor Caramuru Afonso Francisco. A paz do Senhor, presbítero Humberto, a paz do Senhor, pastor Mardônio. É um prazer imenso estarmos mais uma vez aqui para uma análise e abordagem de um tema muito importante e prático que vai ser estudado nesse trimestre. Também eu saúdo com a paz do Senhor nosso grande amigo pastor Antônio Mardônio. Ô, meus amados, a paz do Senhor Jesus, pastor Caramuru e o bispo Humberto, que privilégio para mim estar nesta manhã mais uma vez, somando com vocês para fazermos essa contribuição através dessa abordagem que vai ser, portanto, edificante para todos os nossos irmãos que amam a escola dominical. Eles terão, portanto, a síntese do trimestre e vão ser bem úteis para eles utilizarem esse material e fazerem uma boa abordagem, uma boa aula de apresentação a cada domingo. É um prazer muito grande estarmos juntos. Prazer. E também eu quero justificar aqui a ausência do pastor José Serafim. Ele teve alguns problemas técnicos no seu computador, mas ele não vai deixar de participar conosco. Nós estamos gravando as respostas às perguntas, né, que cabe a ele, e vamos inserir aqui no vídeo dos irmãos, porque o nosso pastor José Serafim é fundamental aqui para o nosso trabalho, e a tecnologia também vai nos ajudar a nós termos a presença dele, os comentários dele, e absorvemos assim o conhecimento também do nosso pastor José Serafim. Meus queridos, nós estamos novamente na escola dominical estudando sobre família. É um tema que ele deve ser recorrente. De tempos em tempos, ele precisa voltar ao currículo da CPAD e temos o privilégio desse ano de 2023 estarmos estudando um pouco mais profundamente sobre a família e também onde nós estaremos abordando temas relacionados aos ataques do inimigo contra a família, que esses ataques eles sempre são constantes, né? E para nós iniciarmos a nossa conversa, o nosso estudo, eu gostaria de fazer uma pergunta para o nosso amigo pastor Caramuru. Pastor, que podemos dizer sobre a importância de a família ser dirigida por Deus? Pois é, irmão Humberto, nós estamos mais uma vez estudando sobre família e é interessante que esse trimestre ele foi muito bem montado porque nós vamos falar sobre os relacionamentos em família, né? Superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Então, na verdade, será um trimestre bem prático. Eu tenho notado agora no novo currículo da CPAD, o ano passado houve uma busca de um aprimoramento doutrinário e neste ano, nesse segundo ano do currículo, nós estamos percebendo que há uma abordagem um pouco mais prática, né? Acabamos de estudar sobre o avivamento espiritual e agora estamos entrando neste assunto dos relacionamentos familiares, né? Nós vamos ver, com exemplos da palavra de Deus, cada dia, alguns tópicos importantes sobre a família, sobre os relacionamentos familiares. E a primeira lição, ela vai tratar justamente quando a família age por conta própria. Veja que a família é uma instituição criada por Deus. Foi Deus quem criou a família. Na narrativa da criação, a última entidade a ser criada foi a família, lá em Gênesis 2:24. Então, se foi Deus quem criou a família, e a nossa declaração de fé ela é bem clara, lá no capítulo 24, ela diz: cremos, professamos e ensinamos que a família é uma instituição criada por Deus. Então, se Deus que criou a família, então as regras dos relacionamentos, a forma de constituição,
E a maneira de se viver em família deve ser orientada e dirigida por Deus. Então, Deus, na sua palavra, ele traz como deve funcionar uma família. Eu costumo dizer, em algumas palestras, que quando a gente compra um celular, a gente tem um manual do fabricante, né? E o manual ensina como a gente faz funcionar o celular. Se você não seguir o manual, o aparelho não funciona. A mesma maneira é a família. Deus é quem criou a família. E ele trouxe o manual do fabricante, que é a Bíblia. Então, eu tenho que fazer a família funcionar conforme a Bíblia, senão ela não funciona. O que nós temos visto hoje, os fracassos familiares, as destruições de lares, é justamente porque não se segue o manual, não se segue a palavra de Deus. E a família, ela faz parte da mordomia cristã, ou seja, o homem ele foi criado por Deus para administrar a terra, para prestar contas a Deus daquilo que ele fizer na terra e tem que seguir a direção de Deus, porque Deus é o dono de todas as coisas. Na nossa família também, né? A família, além da estrutura e do funcionamento ser determinado por Deus, é Deus quem deve guiar e orientar a nossa família. Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, o apóstolo Paulo, ele fala desta realidade. Ele diz o seguinte, 1 Coríntios 11 e 3. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Então vejam que, embora na terra o marido, o varão, seja a cabeça da mulher, Cristo é a cabeça do varão e Deus é a cabeça de Cristo. Então, quem deve dirigir a família é Deus. É por isso que marido e mulher, pais e filhos, devem buscar a direção de Deus, ter uma vida de comunhão com Deus, cultuar a Deus em casa. Para quê? Para não tomar decisões contrárias à palavra de Deus ou à vontade de Deus. E na primeira lição, nós vamos estudar justamente um caso de um homem de Deus, que a Bíblia diz que era amigo de Deus, que Deus escolheu para formar uma nação, que foi Abraão, mas que em alguns momentos da sua vida familiar, ele tomou decisões por conta própria e trouxe tragédias e consequências nefastas que perduram até hoje. E veja que era em acordo com a mulher. Não era nenhuma imposição só dele. Mas quando marido e mulher acordam algo contra Deus, a tragédia é certa. Então veja que Abraão e Sara resolveram que Abraão teria um filho através da sua serva Agar. E assim se cumpriria a promessa de Deus. Porque Deus disse que ele teria um filho, e como estava demorando, então Sara chegou, olha, a gente está bobeando aqui, não é? Eu sou estéril. Você deita aí com a serva, pela lei, pelo código de Hammurabi, essa criança vai ser considerada legalmente meu filho e vai estar cumprida a promessa de Deus. E assim eles fizeram. E assim aconteceu. Nasceu Ismael. E todo dia tem árabe matando judeu, ou judeu matando árabe. Resultado do quê? De uma ação que não foi dirigida por Deus, contrária à palavra de Deus. E não foi a primeira vez que Abraão e Sara fizeram isso. Quando Abraão resolveu ir para o Egito, também eles fizeram um acordo. Olha, se perguntarem, você diz que é minha irmã. E ela era meia-irmã de Abraão. Mas essa meia-verdade era uma mentira inteira. E olha a vergonha que Abraão passou. Ele foi expulso, escoltado por soldados de Faraó e expulso do Egito por causa de ter agido fora da direção de Deus. E ele repetiu esse erro lá com o rei Abimeleque, lá em Gerar, também. Né? E por causa disso, os filisteus ali, as mulheres ficaram todas
com as madres fechadas, por causa da mentira que Abraão contou para Abimeleque, dizendo que Sara era sua irmã. Então, a gente vê que quando a família age fora da direção de Deus, ela é prejudicada e ela traz prejuízos para toda a sociedade e para todo mundo. E durante séculos. Por quê? Porque a família existe para ser o ambiente da manifestação de Deus, da comunhão com Deus. E onde Deus está, ele deve ser o Senhor. Amém, pastor. E o senhor estava fazendo o seu comentário, eu estava aqui pensando, né? Nós vemos hoje um mundo que nós vivemos, um mundo impulsivo, né? Um mundo acostumado a tomar decisões sem pensar, né? Sem analisar. As empresas, elas também hoje buscam funcionários que tomem iniciativa, né? Às vezes tem um ditado assim, é melhor pecar pelo excesso do que pela falta, né? Mas nós vemos que na palavra de Deus é diferente, né? Se Deus não mandou, é melhor não fazer. Exatamente. Aliás, não é melhor pecar por espaço, é melhor não pecar, né? Melhor não pecar. Por isso que esse ditado ele não é correto, né? Mas muito importante o que o senhor comentou. Nós vamos ouvir agora a gravação do nosso pastor José Serafim sobre um tema também muito importante. O pastor José Serafim vai nos responder o que podemos dizer sobre os problemas de relacionamento entre pais e filhos. Pastor José Serafim. Cumprimento todos meus amados irmãos, com paz do Senhor. Com muita gratidão a Deus, estamos fazendo a abordagem da nossa lição bíblica da revista de CPAD, revista de adultos, desse segundo trimestre de 2023. Eu agradeço a Deus pelos irmãos, meus companheiros, irmão Humberto, doutor Caramuru, pastor Mardônio. São amados irmãos que estamos juntos nessa peleja e nesse comentário dessa abordagem dessa lição. O relacionamento de pai e filho deve ser um relacionamento amoroso, franco e aberto. Um pai cristão deve conviver com seu filho de maneira harmoniosa, lembrando que o exemplo vale mais do que as palavras. Os filhos costumam copiar dos pais sua maneira de viver, seu proceder em todas as áreas. E esse relacionamento do pai com o filho, especialmente pais cristãos, deve ser um relacionamento amoroso. Não, o pai nunca deve parecer para o filho uma autoridade, pronto a punir qualquer travessura do filho, mas um amigo aberto, pronto para ajudá-lo. Não nos esqueçamos que respeito não se impõe, se adquire. Quando os pais adquirem, pelo seu exemplo de vida, a confiança dos filhos, pode ter certeza que essa família tem tudo para ser bem-sucedida. Os pais devem ser bastante criteriosos ao observar as bases e as faixas etárias dos filhos, tanto quando se refere a um menino como a menina, sabendo que sua natureza é diferente, maneira de tratamento diferente. E a faixa etária, isto é, a primeira infância, que vai até os 7 anos, 0 a 7 anos. A segunda infância, que vai de 8 a 18 anos, fase de adolescência. E já quando entra na fase adulta. E o nosso filho passa por mutações psicológicas, na forma de agir e de reagir. Então, o dever dos pais é ter com o filho um relacionamento amistoso. Se for possível, os cultos domésticos são importantes. A família se reunir para ler a palavra de Deus, para louvar a Deus, se reunir na hora da refeição, não esquecer de cada um. É bom que nas refeições
Não ore somente o pai, deixe os filhos orarem também. Cada dia um apresenta a Deus o alimento e o agradecimento. Então vai criando nos filhos um ambiente salutar, um ambiente de bênção. A palavra de Deus recomenda que os pais ensinem seus filhos do temor de Deus. Não esqueçamos nunca, tenhamos em mente que o exemplo de vida é a melhor maneira de podermos nos relacionar com nossos filhos. E a nossa lição 2 desse segundo trimestre trata da família de Isaac e Rebeca, modelo para que nós conheçamos, nem sempre imitemos, porque a família de Isaac e Rebeca não foram muito felizes na criação dos filhos. Está escrito que Isaac tinha uma preferência por Esaú, pois ele era caçador, trazia caças, cujas caças o seu pai Isaac gostava de saborear. Mas Jacó era um rapaz, era um menino caseiro, estava com a mãe nas prendas domésticas, e a mãe tinha por Jacó uma predileção. O resultado não foi bom. Jacó teve que se ausentar, foi para Padã Arã, na casa do irmão da sua mãe, na casa de Labão, onde ele permaneceu por 20 anos para fugir da ira de Esaú, que jurara matá-lo. Então, vamos aprendendo com a palavra de Deus, nunca mostrar predileção por um filho ou por outro. Todos os nossos filhos são herança do Senhor, bênção que Deus nos dá. Saibamos que um é diferente do outro, é evidente, porque são personalidades individuais, mas todos merecem nosso amor, nosso carinho, nossa atenção, o nosso exemplo de vida. Os pais devem exercer autoridade em casa? Sim, devem exercer autoridade, mas não autoritarismo. Autoritarismo é aquele que manda e não explica, exige obediência cega. Isso é autoridade, autoritarismo. Autoridade é aquele que se conquista pela confiança depositada em quem está dando ordem, em quem está administrando. Então, amados pais, conquistem a confiança dos seus filhos, dando exemplo de um bom viver e se reunindo com eles, ouvindo os filhos. Cada faixa etária tem seus problemas íntimos, precisa de um amigo para abrir o coração. Seja amigo do teu filho, esteja perto dele. Sacrifica alguma coisa que pode ser sacrificada, quem sabe alguns momentos de televisão, de computador, alguns momentos de celular. E sente ao lado do teu filho, converse como um amigo, uma linguagem franca e aberta. Amanhã vamos ter a alegria de ver nossos filhos amigos nossos. Quem sabe obreiro do Senhor, fazendo a obra de Deus. Isso nos dará grande alegria e uma recompensa pelo tempo investido nos nossos filhos. Pais e mães, tenhamos esse cuidado com nossos filhos. Meus queridos, em continuidade com a nossa abordagem, também queremos ouvir o nosso pastor Mardônio. Pastor Mardônio, fala para nós um pouquinho o que nós podemos dizer sobre a santidade na família. A santidade na família, eu entendo que é a comunhão que Deus deseja ter com toda a família. Como falou o pastor Caramuru, a família foi instituída por Deus. A família também é considerada a célula da sociedade, portanto, é a célula máter da sociedade. Então, para uma sociedade ser bem estruturada, ser progressista, portanto, e ser forte, a família precisa ser também bem estruturada. Então, nós devemos velar, nós devemos nos trabalhar em prol deste acontecimento, que a família seja santa. Todos os nossos lares cristãos
sejam santos, portanto, famílias santas. E que a gente vê como exemplo até a determinação de Deus em Deuteronômio, no capítulo 11, versículos 18 a 21, Deus diz qual é o padrão de uma família santa. Diz, portanto, o texto: Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por testeiras entre os vossos olhos. E ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. E escreve-as nos umbrais da tua casa e nas tuas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra, que o Senhor jurou a vossos pais dar-lhes, como os dias dos céus sobre a terra. Então, essa proposta, portanto, como fosse um mandamento de Deus para a constituição da família, para a preservação da família, para a separação da família, a comunhão da família com Deus, nós devemos também, nos dias atuais, colocar em prática esta recomendação. Então, a nossa família cristã deve ser estruturada ou alicerçada, através da oração e da leitura da palavra. Então, nós vemos exemplos de vários lares bem estruturados. Eu que convivi com muitas famílias, através do meu ministério, famílias que se reuniam diariamente, traziam os filhos em volta de uma mesa e faziam uma simples oração de abertura, cantavam o hino da harpa, desde criança já aprendendo a amar a harpa cristã, e momento de oração, não um momento muito longo, que é criança, mas religiosamente em dia. Eu conheço um pastor muito meu amigo, que ele teve 8 filhos, e ele, desde quando nasceu o primeiro até o último, enquanto todos estiveram em casa, ele fazia o culto doméstico, como faz até hoje. Os filhos, a maioria mora na cidade, e vão todos lá no horário do culto doméstico reunir-se com ele. Então, tornou-se uma tradição, uma família santa, uma família separada por Deus, um exemplo de família para a família desestruturada nos dias de hoje. Então, nós vemos a violência, vemos tantos males que surgem na atualidade, provenientes exatamente pela falta de Deus nas vidas dessas pessoas. Então, esse pastor, ele já tem bisnetos. Os filhos todos servem ao Senhor, os 8. Todos os netos servem ao Senhor. E os bisnetos estão chegando, que vão seguindo o caminho do bisavô. Então, a gente vê que Deus deseja que a família busque a sua presença. A família tenha comunhão com Deus, conforme essa determinação que Deus dá a Moisés, que transmitiu para o povo hebreu. E que a palavra de Deus é válida também para nós. Nós devemos colocar em prática, portanto, essa determinação. É andando, é sentando, é deitando, é levantando. Por onde nós passamos, no momento da refeição, aprender, ensinar a agradecer a Deus, orar pela refeição, orar ao deitar, orar ao levantar. Pelo menos esse compromisso com as crianças. As crianças, quando acordarem, vamos orar, agradecer a Deus pela noite que Ele nos deu. À noite, na hora de deitar, trazer as crianças também para orarem. Essas crianças vão crescer no temor do Senhor. Esta casa é muito abençoada por Deus, porque a presença do Senhor é constante entre todos eles. Verdade, pastor. E hoje nós temos muitas distrações, né? Para tirar esse tempo que o senhor comentou da oração, do culto em família, né? Vai ser um assunto muito importante. É exatamente o que a gente observa nos dias atuais, a revolta dos filhos, a rebeldia, não obedecem mais a pai nem a mãe, não respeitam. E, além dessa tradição, portanto, desse ensinamento, no passado, havia, portanto, a proposta de que, ao amanhecer o dia, todos os filhos tomassem a bênção aos pais. E, à noite, antes de deitarem, ninguém deitava sem tomar a bênção aos pais. Então, os pais abençoavam em nome de Deus, e aquelas crianças, então, aprenderam, portanto, a respeitar os pais. Eles viam nos pais
grandes responsáveis, grandes autoridades por eles. E eles viam também a comunhão do casal, porque a santidade da família também está na comunhão do casal, está no relacionamento, no bom relacionamento, no bom entendimento entre o casal. Então, isso não se vê quase nos dias atuais, e nós devemos, através dessa lição que estudaremos, trazer de volta essa prática, essa tradição para o benefício da nossa família, que foi instituída por Deus, conforme declarou o pastor Caramuru. E o pastor agora me deu um gancho para entrar num assunto um pouco mais, digamos, delicado. Nós vamos comentar sobre dois temas, um que vai ser abordado na lição 3, que é sobre o ciúme, né? E também sobre o relacionamento entre nora e sogra, que está lá na lição 7. Pastor Caramuru, o que dizer sobre os problemas que afetam principalmente o relacionamento conjugal? Pois então, a família surge sempre com o casamento. É a única forma legítima de se ter uma família é através do casamento entre um homem e uma mulher, que passam a ser os cônjuges. A palavra cônjuge quer dizer que estão sob o mesmo jugo, né? Estão ligados indissoluvelmente até a morte para terem uma vida em comum. Então, marido e mulher são os dois seres que têm a mais íntima comunhão entre seres humanos na Terra, né? Então, essa união, porque a Bíblia diz que eles formam uma só carne, né? Passam a ter um único objetivo, passam a caminhar juntos em direção à eternidade. Esse relacionamento, ele pode ter alguns... evidentemente que o inimigo irá atacar esse relacionamento, porque ele é a base da própria família, e o inimigo procura destruir a família, porque destruindo a família, ele não mata 2 coelhos com uma cajadada só, ele mata todos os coelhos com uma cajadada só, porque ele destrói os integrantes da família, destrói a sociedade, destrói a igreja, porque, como disse o pastor Mardoni, a família é a célula máter da sociedade. E o ponto fundamental da família é o casamento. E o relacionamento conjugal, ele deve ser muito cuidado para não destruir a família toda. E um dos problemas que nós temos com relação ao relacionamento conjugal é lembrar que marido e mulher se complementam. Então, eu preciso saber que marido e mulher se complementam. Ainda lá em 1 Coríntios 11:11, o texto diz: todavia, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão no Senhor. Então, essa é a união entre marido e mulher. Cada um tem sua função determinada por Deus. A liderança, a direção da família é do marido. Ele é a cabeça do casal. Isto é determinado por Deus. A mulher é a ajudadora e ela é a administradora do lar. Veja Provérbios 31, a mulher virtuosa. Então, esses são os papéis de marido e mulher. Agora, o marido, embora seja o líder, embora ele seja o chefe, embora ele seja o planejador, embora ele seja a cabeça, ele não tem a posse da mulher. E nem a mulher tem a posse do marido. E aí é que surge o problema do ciúme. O ciúme é uma degeneração do zelo. O zelo é o cuidado, é a dedicação ao outro. A Bíblia diz que Deus é zeloso. Tem um versículo que diz que um dos seus nomes é zeloso. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, então o homem também foi feito zeloso. Só que com a entrada do pecado no mundo, o zelo se corrompeu em ciúme. E o que é o ciúme? É o desejo de ser adorado pelo outro. Na verdade, o ciumento, ele quer que o outro se submeta a ele
com exclusividade. Então, na verdade, o ciumento quer ficar no lugar de Deus. Esse que é o grande problema. Nós devemos adorar a Deus, servir a Deus. A mulher deve ser submissa ao marido, mas o marido tem que amar a mulher e dar a iniciativa do amor. Agora, no ciúme, o marido ou a mulher, e normalmente o marido é mais ciumento do que as mulheres, os homens são mais ciumentos que as mulheres, ele quer que a pessoa se submeta cegamente a ele, se transforme num objeto dele. E isso é antibíblico. Por quê? Porque a Bíblia diz que o Senhor é o dono de todas as coisas. Do Senhor é a terra, é a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então eu não posso querer controlar o meu cônjuge, não permitir sufocá-lo, né? Porque o ciumento ele sufoca a pessoa, querendo controlá-la, tem medo de perdê-la, medo de ser traído. E quando se tem medo, não se tem amor, porque a Bíblia diz que quando há amor, não há medo. Então o ciúme é desamor, é um egoísmo, é um individualismo. E isso é nefasto, isso é diabólico mesmo. Então, nós temos que lembrar que nós temos que ser fiéis ao nosso cônjuge, nós temos que amar ao nosso cônjuge, nós temos que nos dedicar a ele. Porque o amor verdadeiro é aquele do autossacrifício. Né? O marido ele tem que se entregar à mulher como Cristo se entregou pela igreja. E não sufocar a mulher e não deixar a mulher ter telefone, não ficar espionando a mulher a todo momento. Isso aí não é. Né? E, infelizmente, aí as estatísticas da Lei Maria da Penha mostram hoje a situação que nós estamos. Quantas mulheres são mortas por ciúme? E quem mata, odeia. Quem mata, não ama. Então, o ciúme deve ser retirado totalmente, que é algo diabólico. Né? E nós temos que ser zelosos e nos dedicar ao outro. Quando nós servimos a Deus, buscamos a Deus a santificação, o amor é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, e onde há amor, não há ciúme. E aí, nessa questão do ciúme, entra essa questão, acho que vai ser uma das lições mais polêmicas, que é o relacionamento da nora e da sogra. Por quê? Porque não existe amor mais sublime entre os homens que o amor de mãe. O relacionamento que se estabelece entre mãe e filho começa na concepção. A mãe hospeda no seu ventre o próprio filho. A mãe nutre o próprio filho. Se desenvolve um relacionamento de grande intimidade. Tanto que a Bíblia diz que ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, Deus não se esquecerá dele. Então, a própria Bíblia mostra que o maior amor que existe na face da terra é o amor de mãe. O amor da mãe pelo filho. E, naturalmente, quando o filho se casa, ele agora tem um novo amor. É o amor conjugal, como eu disse, aquela maior intimidade que existe entre dois seres humanos. E a mãe vai ter que saber administrar isso. Porque a Bíblia diz, deixará o seu pai, a sua mãe, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher. E aí é que surge o problema. Quando a sogra não quer desapegar do filho. Isso é antibíblico, porque a Bíblia diz que ele tem que deixar a mãe. É lógico que ele não vai desprezar a mãe, abandonar a mãe. É lógico que um relacionamento tão profundo como é o de mãe e filho, e vejam que é um relacionamento tão profundo que ao pé da cruz estava Maria. E Jesus, na cruz, salvando a humanidade, se preocupou em não deixar desamparada sua mãe, mandando João cuidar dela. Então, é algo profundo. E do agrado de Deus. Deus fez assim. Mas a mãe tem que saber que agora o seu filho tem uma mulher. E a intimidade é com a mulher.
e ele vai construir a vida com a mulher. A mãe já cessou, parou a sua tarefa. Né? E quando a mãe não entende isso, aí começa a surgir aquelas confusões, e o filho, o marido, é que tem que ter a sabedoria de Deus para saber administrar isso. Né? Ele tem que se dedicar à mulher com quem agora se apegou e deixar a mãe longe. Eu, quando me casei, fui morar a 220 quilômetros, tanto da minha mãe quanto da minha sogra. E olha que elas foram lá atrás. É difícil, mas é possível. Amém, pastor, é verdade. É um assunto importante, né, para nós estarmos abordando, porque realmente pode ter aí uma brecha, né, para que o inimigo atue nas famílias e cause confusão, como o senhor falou, né? E Deus não é Deus de confusão, mas é Deus de Exatamente. paz. Amém. Continuando a nossa abordagem, nós vamos também ouvir agora o nosso pastor José Serafim, porque ele vai entrar num assunto também bastante importante e bastante delicado. Um assunto que vai ser diretamente tratado na lição de número 10. E, pastor José Serafim, como lidar com a morte na família? Como lidar com a morte na família? A lição 10 nos fala de Jó sepultando seus 10 filhos, que morreram com um vendaval que derrubou sobre eles a casa. Todos nós estamos sujeitos aos problemas e às lutas, a horas de tristezas e de clamor. Jó tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. E está escrito que ele era varão justo, fiel, temente a Deus, e se desviava do mal. Mas isso não impediu de que ele passasse por duras provações, além de ter perdido tudo quanto tinha. O inimigo ter dado sobre seus bens, seus animais. Ele estava já de homem do mais rico do Oriente, ele estava pobre, empobrecido. E além disso, seus 10 filhos, todos pereceram de uma só vez. Que situação delicada para esse homem de Deus. Mas quando recebeu todas as notícias, umas após a outra, ele não pecou, ele não blasfemou, ele não se queixou de Deus. Ele glorificou a Deus, mesmo no meio de toda a provação. E sua esposa ainda lhe disse: você ainda teme a Deus no meio de tudo isso? Amaldiçoa esse Deus e morre. E ele não aceitou a sugestão da mulher, como fala qualquer louca, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não queremos receber o mal. Então Jó não pecou com seus lábios. Meus amados irmãos, todos nós, servos de Deus, enquanto peregrinando neste mundo, nessa terra, estamos sujeitos a um momento de lágrima, de tristeza, de dor, mas conservemos a nossa comunhão com Deus, porque nas horas mais amargas, mais difíceis, na hora que nenhuma palavra nos pode trazer consolo, na hora que nem os amigos nos abraçando podem nos confortar, Jesus tem um bálsamo que derrama no coração dos aflitos e lhe dá paz no meio de uma tempestade. Oremos por nossos filhos, para que tenham saúde, que Deus lhes prolongue a vida, que nós não precisemos passar pela tristeza de sepultar nossos filhos, mas o certo, o natural, é que os filhos sepultem os pais, mas nem sempre as coisas acontecem nesta ordem. E Jó nos deu um modelo, um exemplo,
de perseverança, de confiança em Deus, mesmo nas horas mais amargas e difíceis. Meus amados irmãos, fiquemos firmados em Cristo, porque a nossa esperança não é neste mundo, onde estaremos na glória de Deus, e lá não haverá mais tristeza nem pranto. Está escrito que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Quando a Bíblia fala que Deus enxugará de nossos olhos a lágrima, quer dizer, lá não haverá motivo para ninguém chorar. Lá há alegria, gozo e paz no Espírito Santo, que deverá perdurar por toda a eternidade. Um dia, o último inimigo a ser vencido, está escrito, é a morte. A própria morte será lançada no lago de fogo e enxofre. E não haverá mais morte, não haverá mais maldição, porque Jesus levou a maldição na cruz. E um dia estaremos para sempre livres de tudo isso. Permaneçamos olhando para Jesus, o autor e consumador de nossa fé, concebendo viva a esperança da glória de Deus. Nós estaremos com Ele para todo sempre. Lá não haverá mais motivo de choro, mas gozo, alegria e paz no Espírito Santo por toda a eternidade. Amém. Pastor Antônio Mardônio, nossa lição aqui, esse trimestre, tem assuntos delicados, né? Eu lembro que, conversando com o pastor Caramuru, quando a gente teve acesso aos temas da lição, a gente ficou até perguntando, né? Que assunto vai tratar nesta lição 5? Que o tema era motim em família, né? E eu queria que o senhor falasse um pouquinho para nós sobre isso. Que lições que nós podemos tirar da família de Moisés? Olha, a gente já vê problema na família de Moisés, ele com seus 2 irmãos. Como nós sabemos, Moisés ele foi criado pela filha de Faraó, ele era filho da filha de Faraó. Recebeu, portanto, toda a educação egípcia, baseada, portanto, na cultura egípcia. E ele sabia, porque quando Miriam acompanhou o irmão descendo do rio Nilo, que foi resgatado, que ela se apresentou para trazer uma ama de leite, que era a própria mãe de Moisés, que o amamentou, e depois ele foi levado para o palácio, ele teve a oportunidade de saber que ele era um hebreu, e que o Deus dos seus pais era o Deus de Abraão, Isaque e Jacó também. Então, Moisés ele não foi criado no convívio da família, exatamente por isso, por ter sido resgatado do rio e ter sido adotado pela filha de Faraó. E Flávio Joséfo diz que ele cresceu, ele era o mais velho, portanto, da casa de Faraó, e ele se tornou um grande general do exército de Faraó, e o Egito foi atacado pela Etiópia. E nesse ataque da Etiópia, Moisés foi designado como general do exército egípcio para poder defender o Egito. E Moisés foi lá e venceu a batalha contra os etíopes. E houve um acordo, portanto, entre o rei da Etiópia e Moisés. E a proposta foi a seguinte, que Moisés casasse com a filha do rei, uma princesa, portanto. E Moisés casou com essa princesa, que a Bíblia chama de Cuxita, portanto, o país que é chamado na época Cuxi, que hoje é a Etiópia. Moisés, então, a levou para o Egito, viveu com ela porque era sua esposa, e quando Moisés fugiu do Egito, não a levou, ela ficou, portanto, lá no Egito. E quando ele retorna, ela o procura e ele a recebe. Mas aí os irmãos criaram um problema com ele, tanto a Miriam como o Arão, por uma questão de preconceito. Eles eram preconceituosos, então havia nesse contexto da família de Moisés o preconceito, que Deus não aprova, Deus reprova. Então Deus então teve que interferir. Aqui no capítulo 12 de Números, fala-nos exatamente do que aconteceu, este fato.
E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita, que tomara porquanto tinha tomado a mulher cuxita. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés, não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, vós três, sai à tenda da congregação, e saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna da nuvem, se pôs à porta da tenda, depois chamou Arão e a Miriam, e eles saíram ambos. Então nós vemos que Deus então interveio a favor de Moisés, e Deus até castiga a Miriam, que era a mais velha, portanto, tinha uma grande responsabilidade até pela vida de Moisés, quando Moisés foi colocado no rio, e ela ficou leprosa, por 7 dias retida, fazendo com que a caminhada atrasasse 7 dias por causa dela. Então nós vemos já esse desentendimento que havia entre eles, que dali para frente aprenderam a viverem unidos. Moisés casou com Zípora também, já é a questão da cultura. Ela tinha uma cultura e ele outra, porque é a cultura egípcia. E quando eles vão para o Egito, ele tinha cometido uma grande falha, não tinha, portanto, cumprido uma determinação que Deus tinha estabelecido para Abraão e a sua descendência. O Gerson, que é o filho mais velho de Moisés, não era circuncidado. Então, aparece um anjo contra Moisés, exatamente por Moisés não ter circuncidado o menino. E Zípora, então, pega, discute com ele, fica brava com ele, então, e ela mesma faz a circuncisão do menino. Quer dizer, o menino já não estava na idade apropriada para fazer aquela circuncisão no deserto, no caminho, portanto, não tinha um hospital especializado para poder fazer aquela cirurgia. E a cirurgia era determinada por Deus com 8 dias de nascido. Ele não traria problema algum para o menino. Então, ali já houve uma desavença, e dá a entender que ali ela retornou para a casa dela, voltou para a casa dela com os filhos, revoltada com o esposo, e depois que o Jetro foi levá-la, quando já estavam a caminho, portanto, de Canaã, que o Jetro foi levá-la juntamente com os 2 filhos dele. Então, a gente vê Moisés, um grande homem de Deus, mas que teve que aprender com Deus a ser cumpridor, e ele depois preservou essa tradição desde Deus estabeleceu para Abraão da circuncisão. Então, Deus falou para ele, inclusive, sobre a circuncisão. Houve um momento em que toda a nação foi circuncidada, porque eles saíram no Egito, no tempo lá, Deus determinou que fosse feita a circuncisão. Então, nós vemos, Moisés teve problema com a família, mas problemas que foram solucionados, porque o temor do Senhor, ele nos administra. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E nós aprendemos a ser sábios, temendo a Deus. Então, essa família de Moisés, tanto da parte da esposa, da primeira, da Cuxita, que voltou para a companhia dele, como de Zípora, que ele se casou lá em Midian, e a convivência com os irmãos, esses problemas foram solucionados. Então, a gente aprende o seguinte, que nas nossas famílias nós temos problemas, mas esses problemas precisam ser solucionados na direção de Deus, e que esses problemas não se repitam. Nós tiremos lições dos problemas para não repetir mais aqueles problemas. Outros virão, mas sempre teremos soluções, porque vivemos na presença do Senhor. Verdade, pastor. O seu comentário final, ele chama muito a nossa atenção, né? Os problemas existem, mas eles devem ser resolvidos em Deus, né? Isso é muito importante para uma família abençoada, estar sempre na direção de Deus, né? Exatamente. Meus queridos, continuando os assuntos que nós estamos abordando hoje, sobre o próximo trimestre, nós vamos entrar aqui numa família também, né? Uma família que teve muitos problemas, né? E na lição 9, o tema da lição é uma família nada perfeita. Pastor Caramuru, que lições nós podemos tirar sobre a família de Davi?
Pois então, irmãos, acabamos de ver que um grande homem de Deus como Moisés teve sérios problemas familiares, né? Inclusive, quando ele casa com a Zípora, ele casa na pior situação espiritual que ele tinha, né? Estava desviado, tinha acabado de matar uma pessoa, decepcionado com Deus, e aí resolveu arrumar uma mulher. E esse que é o problema, né? Nós temos que construir nossas famílias na direção de Deus, não para fugir de problemas, porque se nós formos tentar fugir de problemas, vamos criar outros. E foi o que aconteceu com Davi. Davi, ele não teve uma, podemos dizer assim, uma vida familiar na casa de seu pai das melhores. Vejam que ele era meio desprezado quando Samuel foi ungido como rei. Samuel, que era o profeta, ele vai à casa de Jessé, Jessé faz um banquete para ele, mas não chama o Davi. O Davi era o caçula, era desprezado, né? A Bíblia diz que ele tinha um gentil aspecto. E ele estava lá cuidando das ovelhas do pai. Só que ele era para ser ungido. Aí, quando Samuel disse que não era nenhum deles, aí ele pergunta, mas não tem outro filho? Ah, tem mais um, está lá. Então, é esse. Manda chamá-lo. E aí Deus diz, é esse mesmo. Então a gente já vê que o Davi já era meio desprezado em casa. E tinha vontade de sair de casa. Depois ainda que ficou sabendo que ia ser rei de Israel, aí que ele ficou com vontade mesmo de sair daquele lugar. E é ruim, irmãos, quando a gente não tem um lar onde a gente não trata bem os filhos, onde os filhos resolvem se casar para fugir de casa. Isso é muito triste. Veja que esse era o interesse de Davi. Quando ele vai levar os alimentos para os irmãos, lá que estão na guerra com os filisteus, e Golias, o gigante ali, desafiando os israelitas, quando ele fica sabendo que quem vencesse o gigante ia ter anistia dos impostos, imunidade dos impostos, ia casar, ele falou, é a minha chance, é a minha chance. E veja que o Eliabe, que era o irmão dele, também o tratou mal ali. E Davi vence o gigante, Saul o deixa ali no palácio, e o Davi fica doido para casar. Primeiro foi prometido que ele ia casar, a Merabe. O Saul deu para outra. Mas a Mical era apaixonada por ele. E ele, então, queria casar com a Mical, porque a Mical era apaixonada por ele. E o Saul viu nessa paixão da Mical por ele uma chance de matar o Davi através dos filisteus. Exigiu 100 prepúcios de filisteus. Falou, ele vai ter que matar 100 filisteus, um deles acaba matando ele. Mas não matou. O Davi matou 200 e levou os prepúcios e casou com a Mical. Mas, irmãos, casamento baseado no interesse, na paixão carnal, na atração física, não vai para frente. A primeira dificuldade que o Davi teve, por causa da perseguição do Saul, Saul queria matá-lo, Mical fica sabendo e diz para Davi, olha, meu pai quer matar você, suma daqui. Não foi com ele. Não, ela queria ser princesa. Ela gostava do Davi, achava o Davi bonito, atraente, o grande guerreiro, louvado por todas as mulheres, mas na hora da dificuldade, a paixão desaparece. A atração puramente física desaparece. E Davi ganhou essa outra decepção. Davi vai ser uma pessoa extremamente decepcionado com as mulheres. Ele não é homossexual, não, como inventam por aí, não. Mas ele teve este trauma com a Mical. E ele vai construir um harém, mas veja que ele tem um filho com cada mulher. Ele usa as mulheres. Ele mesmo admite que a amizade que ele tinha com Jonatas, a consideração que ele tinha com Jonatas,
era maior do que a consideração que ele tinha com as mulheres. Ele não foi um bom marido. A única mulher que ele demonstrou afeição e carinho foi Batseba. E não é à toa que Deus escolhe para suceder Davi no trono justamente o filho de Batseba. E não é à toa que é dessa linhagem dos filhos de Batseba que vem Jesus. Porque foi a única vez em que Davi demonstrou um amor de marido mesmo. As outras mulheres, ele era procriador. E Davi também, irmãos, não foi um bom pai. Talvez pela falta de afeto que tenha tido de Jessé, ele também não foi bom pai. Vejam que Amnon, que era o primogênito e, em tese, o sucessor de Davi, ele tinha um confidente, que era o primo dele, o Jonadab, porque não tinha proximidade com Davi. Vejam que Saul, com todos os defeitos que tinha, Saul sempre se cercava dos seus filhos, sempre estava acompanhado dos seus filhos. Veja que Jonathan, quando Saul morreu, todos os filhos estavam com ele, com exceção de Isbosete. E nas batalhas de Davi, nenhum filho estava com ele. A gente só encontra Davi conversando com o filho, com Salomão, no leito de morte. Aminon, quando quis falar com o pai, teve que se fazer de doente. Quer dizer, Davi só foi visitar o Aminon quando soube que ele estava doente, que era até mentira. Mas aí ele ficou preocupado com o filho e foi. Era um pai ausente. Quando Absalão quis matar o Aminon, ele montou uma festa. Porque sabia que o pai nunca ia às confraternizações da família, nunca participava dos eventos sociais da família. Tanto que ele foi convidar o pai disse, eu não vou. Então manda o Aminon. E aí ele mandou o Aminon e o Absalão matou o Aminon. E o que fez Davi? Não fez nada, porque também não tinha feito nada quando o Aminon estuprou a Tamar, que era meia-irmã. Era um pai ausente, omisso. Quando Joabe consegue fazer com que Absalão volte, durante 2 anos, Davi nem se encontrou com Absalão. E quando se encontrou, foi tão frio que despertou em Absalão a revolta de que ele mesmo foi parte. Depois que o filho morreu, ele ficou chorando. Meu filho Absalão, meu filho Absalão. Mas depois de morrer não adianta, irmãos. O pai tem que ser companheiro, tem que ser presente, tem que ser orientador. É ele quem deve ensinar a palavra de Deus aos filhos. Pastor Mardoni falou do seu amigo, pastor, que hoje é bisavô e é cercado pelos filhos, netos e bisnetos, porque é companheiro. O pai é o sacerdote do lar, ele deve levar os filhos à presença de Deus. Tem que haver companheirismo, tem que haver... Mas não, Davi era ausente, completamente ausente. Não disciplinava os filhos. Adonias, que o desonrou quando ele já estava doente, quis assumir o trono antes mesmo do pai morrer. Porque a Bíblia diz que Davi nunca disse não a Adonias. Nunca. Então, irmãos, nós vemos que apesar de Davi ser um homem segundo o coração de Deus, ser o maior rei que Israel já teve, ser um salmista o salmista da Bíblia, ser um homem com profunda espiritualidade, um adorador de Deus, falhou como marido e como pai. E por isso a família dele, como diz o título da lição, é nada perfeita. Nenhuma família é perfeita, porque nós somos imperfeitos. Mas nós temos que nos aperfeiçoar e fazer e cumprir o papel que a Bíblia nos dá. Davi não cumpriu o papel de marido, não cumpriu o papel de pai. Por isso que a sua família foi uma série de tragédias, de dificuldades e de fracassos. Amém, pastor. Realmente, esse tema vai ser bastante rico, né? Quando nós viermos a estudá-lo, porque trata de problemas muito atuais das famílias que nós devemos
como temos falado em toda essa abordagem, em Deus, resolver e lidar com todos esses problemas e também atuar previamente para que eles não aconteçam, né? Muitas coisas que o Exatamente. senhor falou agora é justamente isso, né? Os pais, principalmente ali, eles precisam administrar a família de modo a evitar todos esses problemas. Mas nós vamos ouvir agora o nosso pastor José Serafim falar sobre o tema da lição de número 12, criando filhos saudáveis, e eu vou perguntar ao pastor Serafim que lições podemos tirar da Sagrada Família. Pastor José Serafim de Oliveira. Que lição podemos tirar da Sagrada Família? A lição 12 nos fala do lar onde Jesus nasceu e cresceu. Podemos tirar dessa família preciosas lições, desde a chamada de Deus para a Virgem Maria, quando o anjo Gabriel a visitou, dizendo que ela seria mãe do Salvador, que em seu ventre ela conceberia e daria luz a um filho, e lhe chamaria por nome de Jesus, porque ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Maria se assustou: como pode ser isso? Eu sou virgem, não conheço varão. Hoje, na cultura de hoje, parece que ser mãe solteira virou brincadeira. Uma coisa, infelizmente, parece comum. Mas nos dias de Maria, não era assim, não. A moça que perdeu sua virgindade fora do casamento, ela seria condenada a morrer apedrejada. E Maria sabia disso. Mas ela, recebendo o chamado de Deus, ela confiou em Deus e sabia que se Deus a chamasse, a estava chamando e dando-lhe uma missão, ela sabia que ela teria plena segurança, podia confiar plenamente em Deus e fazer a sua vontade. Outro exemplo temos de José, o seu noivo, que vendo a sua noiva grávida, ele teve problema sério. Está escrito que José era justo e não queria infamar a sua noiva, mas também não queria se casar com alguém que já tinha lhe traído antes do casamento. E está escrito que ele resolveu deixá-la secretamente. Certamente ele disse consigo: eu anoiteço aqui, mas não amanheço. Quando amanhecer o dia, já estarei muito longe, ninguém mais vai saber de mim. Mas naquela noite o anjo do Senhor veio falar com ele: não tenha medo de receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E acordando do sonho, ele recebeu Maria, sua mulher. Se casaram. E está escrito que José não a conheceu, isso é, não teve relações íntimas com ela, até que ela desse à luz a seu filho primogênito, que chamou por nome de Jesus. E nesse lar de um casal santo, temente a Deus, Jesus foi o filho primogênito. Depois o casal teve mais filhos e filhas, mas Jesus era o primogênito. E com 12 anos, Jesus foi pela primeira vez com seus pais numa festa judaica. A criança o menino judeu, era incluído na sociedade judaica com 12 anos de idade. E ele acompanhou seus pais de Nazaré a Jerusalém, alguns quilômetros. E depois de 3 dias, o casal, voltando junto com os parentes e amigos que faziam verdadeiras caravanas, ela notou a ausência de Jesus. Procurou entre os parentes e amigos, não achou. E a aflição: onde estará meu filho? Menino de 12 anos, sai pela primeira vez. E a aflição, a angústia. Ela resolveu voltar para Jerusalém e o achou no templo, no meio dos doutores, falando com eles, fazendo perguntas e respondendo perguntas.
E ela quis dar-lhe uma singela repreensão. Meu filho, por que fizeste isso? Teu pai e eu te procuramos aflito. Ele respondeu, por que me procurava e não sabem ainda que me convém cuidar dos negócios do meu pai? Meu pai se referia aí a Deus. E voltaram para Nazaré. E está escrito que o menino lhes era sujeito em tudo. Até que ele se completou quase 30 anos. Era a idade com que os sacerdotes iniciavam seu ministério sacerdotal. E com quase 30 anos, Jesus foi ao Jordão, foi batizado por João e teve início do seu ministério. A Bíblia silencia quanto à pessoa de José, mas Jesus crucificado, próximo já, faltando algumas poucas horas para sua morte, ele viu sua mãe ao pé da cruz, ao lado de João, o apóstolo do amor, e mostrou cuidado pela sua mãe. Lá do alto da cruz, ele se dirigiu a João, dizendo, ó, eis aí a tua mãe. E se dirigiu à sua mãe, eis aí o teu filho. O que ele queria dizer? Cuide dela por mim, João. Cuide da minha mãe, não a deixe sozinha. É claro que Maria, nessa altura, já estava com mais idade. E já era, o que nos parece, segundo alguns comentaristas, parece que José já havia morrido, Maria, portanto, estava viúva, mas não abandonada, porque Jesus na cruz ainda teve cuidado com a sua mãe e a entregou aos cuidados do apóstolo da sua inteira confiança. Então temos muito que aprender com a Sagrada Família. Quando recebemos de Deus um trabalho, uma missão, uma responsabilidade, podemos depositar nele toda a nossa confiança, porque Deus não desampara aqueles que confiam nele e que tomam uma atitude confiando em Deus, como fez Maria, como fez José, e graças a esse casal abençoado e tementes a Deus, hoje temos nosso Salvador Jesus Cristo, que nasceu naquele lar, se criou naquele lar, aprendeu a profissão com seu pai, mas o seu trabalho principal foi levar a palavra de Deus para estabelecer o reino de Deus. E hoje, pela graça de Deus, nós pertencemos a este reino celestial, cujo rei é Jesus nosso Senhor. Deus nos abençoe. Amém. E meus irmãos, para nós fecharmos a nossa abordagem de hoje, nosso pastor Mardônio vai falar para nós que lições, pastor, nós podemos tirar da família de Betânia. Que família é essa? Muito bem. A família de Betânia, ela serve de grande exemplo para nós na atualidade. Eram 3 irmãos unidos, muito unidos, que Jesus também os constituiu como seus amigos, eram amigos particulares também de Jesus. Jesus passou várias vezes lá na localidade onde eles residiam, lá em Betânia, hospedou-se, e a gente observa virtudes em cada um deles. Primeiramente em Maria. Maria, quando Jesus chegava acompanhado pelos apóstolos, exatamente para se alimentar, hospedar-se na casa de Lázaro. Ela ficava aos pés de Jesus, ela gostava de ficar aos pés de Jesus para ouvi-lo. E Marta queria caprichar, queria oferecer o melhor para Jesus, ela julgava que Jesus merecia o melhor. Então ela preparava aquela comida com muito prazer, com muita satisfação. E ela uma vez tomou a liberdade pela intimidade que ela tinha já com Jesus, então tu vê uma família que se tornou íntima de Jesus, uma família até confidente com Jesus. E ela chegou para Jesus e disse, Senhor, não leva mal não, mas manda minha irmã sair daí e vir para a cozinha me ajudar. Eu tenho muita coisa para fazer e ela está aí, tranquila, batendo papo e tal. E Jesus disse, Marta, Marta, não se preocupe, sua irmã escolheu a melhor parte. Sua irmã escolheu a melhor parte. Deixa
Maria aqui, e o que você fizer está bem feito. Não precisa se preocupar com a alimentação que você quer me preparar. Fica no seu trabalho lá, faça a sua parte, e Maria escolheu a melhor parte dela. A gente vê também a fé que elas tinham em Deus, muita fé em Deus, o respeito que elas dedicavam a Jesus, as duas e também Lázaro. Quando Lázaro adoece, elas mandam um recado para Jesus, Jesus recebe a notícia, Jesus retarda a vinda para atender o pedido das duas. Lázaro falece, porque era o plano de Deus, é para a glória de Deus que Lázaro teria que morrer. Quando Jesus vai se aproximando, Marta vai ao encontro de Jesus e diz para ele, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Então, a gente vê a fé, a confiança no ministério de Jesus que ela depositava, porque ela via Jesus diferente. Ela via em Jesus não um profeta semelhante aos outros profetas que eles tiveram, mas Jesus diferente daqueles profetas. Então, Jesus disse, olha, seu irmão há de ressuscitar. Ela disse, olha, eu sei, outra demonstração, que o meu irmão há de ressuscitar, tenho certeza, na ressurreição do último dia. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. E naquele diálogo, ela disse, eu sei que tu és o Cristo. Eu sei que tu és o Cristo. E tudo que tu falares, Deus te atende. Então, nós vemos a fé de Maria, de Marta, aliás, a confiança que ela dedica a Jesus. Maria também veio aos pés de Jesus quando Marta comunica a ela, Jesus está lá, já acabou de chegar. Ela vai lá e diz a mesma coisa, meu irmão não teria morrido se tu estivesses aqui. Então, nós vemos uma família muito unida, uma família muito considerada por Jesus, e ela serve de exemplo. Que haja, portanto, a paz, haja o respeito, haja confiança em Deus, haja a certeza da salvação que eles três tinham como irmãos, tementes a Deus, e que Jesus estreitou com eles uma grande amizade. Que essas grandes amizades hoje sejam estabelecidas entre as famílias e Jesus, que Jesus quer se colocar no meio. Quando 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. Então, que sempre as famílias se reúnam e chamem Jesus para estar presente, como ele esteve sempre de passagem pela casa de Lázaro, Marta e Maria, para se alimentar e ser tão considerado e tão respeitado pelos três. Então, é uma família que merece o nosso respeito, a nossa consideração e o nosso aplauso. Amém, pastor. Meus irmãos, mais um trimestre muito rico, não é? Teremos assuntos muito importantes, eu creio que será uma bênção, e que todos nós, ao final desse trimestre, possamos estar aí com as famílias ainda mais tementes a Deus, servindo ao Senhor e blindando a nossa família contra as ciladas de Satanás. Eu quero agradecer os irmãos, agradecer a disponibilidade, agradecer também o esforço do pastor José Serafim. Ao final aqui do vídeo, eu vou colocar um recadinho do portal Escola Dominical. Os irmãos se mantenham aí conectados, ouçam. Eu tenho 2 informações importantes para trazer nesse comunicado. E, desde já, iniciemos as nossas orações para o Senhor abençoar o portal Escola Dominical com a sua equipe, abençoar os professores, para que levemos uma palavra avivada, como temos estudado nesse primeiro trimestre, trazer ainda mais o avivamento para as nossas famílias. Deus abençoe, muito obrigado a todos, fiquem todos com Deus. Amém.